Amém, meus irmãos? Vamos à palavra então? Abra aí Juízes, capítulo de número 9. Juízes 9, versículo de número 7. Aleluia. Juízes, capítulo número 9, a partir do versículo 7. Isso. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte. Essa versão eu vou acompanhar aqui, que está todo mundo aqui. Então, quando Jotão soube disso, avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. Em alta voz clamou, ele disse: ouvi, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Então nós temos aqui um personagem chamado Jotão, que foi um dos filhos de Gideão, e ele é um dos últimos que sobrevive de uma chacina terrível cometida por um outro irmão dele. E como ele foi o único que sobreviveu, ele começa a falar ele começa a falar algo para o povo, alegoricamente. E ele fala algo conforme está escrito a partir do versículo 8. Versículo número 8, ele fala isso aqui. Foram certa vez Jotão falando para o povo, né, do que aconteceu. Ele foi o único sobrevivente. Então ele traz perante Israel uma ilustração, podemos assim dizer. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Versículo número 9. Porém a oliveira respondeu, falando assim: porém a oliveira lhes respondeu, dizendo: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iriam parar sobre as árvores? Versículo 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. A resposta da figueira, versículo 11. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Versículo 12. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Versículo 14. Então todas as árvores disseram: veja bem, qual foram as árvores que ele chamou? Ele chamou 3 tipos de árvores: chamou a oliveira, a figueira e a videira. Nenhuma delas quis reinar sobre os homens. O que é que restou para aquelas árvores então? Eles queriam um rei, queriam um representante. Sobrou somente o espinheiro. E quando sobra o espinheiro, então, aquelas árvores, eles falaram assim. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O que vocês acham que o espinheiro falou? Versículo 15. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei, se realmente é verdade que vocês me querem rei sobre vocês, vinde e refugiar debaixo da minha sombra. Então vem, chega mais perto de mim. Mas olha só o que é o espinheiro: vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro, o que é? Fogo. Fogo que consuma os cedros do Líbano. Bem, até aqui. Deu para entender um pouquinho? Isso aqui é uma mensagem bem interessante de Jotão para o povo de Israel. E ele está trazendo uma ilustração de árvores que queriam um representante, de árvores que queriam uma liderança. Eles foram buscar em 3 tipos de árvores, mas aquelas árvores não disseram não, porque cada uma produzia algo da qual era essencial ela mesma. Nós estamos num culto de colheita. No culto de colheita, para o próximo ano, para nós termos um culto de colheita com o dobro do resultado que está ali, cada um de nós tem que entender algo interessante sobre isso aqui. Essa mensagem é muito interessante, porque se a gente entender o que vai ser falado no dia de hoje, o próximo culto de colheita vai ser um culto muito grandioso. Mas para isso nós temos que entender
que nós não precisamos de espinheiro nos liderando. Nós precisamos somente entender quem nós somos em Deus. A videira sabia quem ela era em Deus. A oliveira sabia quem ele era em Deus. A figueira sabia quem ele era em Deus. Quando nós temos esse entendimento quem nós somos em Deus, nós vamos produzir, cada um o seu devido fruto. Mas quando chega no espinheiro, o que é o que o espinheiro faz? Bom, já que vocês querem que eu reine sobre vocês, vai ser desse jeito. Se acheguem a mim, se não chegar a mim, vai sair do espinheiro o quê? Fogo e espinho. Então, nessa noite eu queria falar com vocês sobre o crente espinheiro. Existe um tipo de árvore, ou existe uma analogia da qual eu posso dizer sobre o crente espinheiro. Imagine aqui comigo, então, uma floresta onde cada árvore tem a sua função, como eu falei. A oliveira, a videira e a figueira, cada um tem a sua função. A oliveira, por exemplo, ela dá azeite para curar, né? A oliveira dá azeite para curar, a figueira, ela oferece frutos, e a videira, ela produz vinho, que é um simbolismo de alegria. Cada um produz naturalmente algo que é da essência dela. Você não vai ver a figueira ou a videira produzindo cebola. Você não vai ver a oliveira produzindo banana. Cada uma vai produzir aquilo que é da natureza dela. Não dá para entender? Cada um de nós podemos produzir algo que é da nossa essência. Todas servem de uma única forma, mas então aparece o espinheiro. O que é que o espinheiro poderia representar? O que é que o espinheiro poderia dar para aquele povo? Nada. O espinheiro só poderia dar para aquelas outras árvores que procuravam um representante somente tristeza, morte e dor. Então aparece o espinheiro. O que o espinheiro tem? Ele é seco e ele queria ser o centro. O espinheiro queria ser o centro. Já que vocês chegaram até mim, então vai ser do meu jeito. Vai ser do jeito que se vocês me ungirem como rei, será do meu jeito. Então, esqueçam as outras árvores, eu serei o centro. Então, será que você já se sentiu assim alguma vez? Será que em algum momento você já se deparou com um espinheiro querendo ser o centro também? Porque muitas das vezes nós nos deparamos com situações da qual a gente pensa que é a última bolachinha do pacote, não é isso? Ou então a última Coca-Cola do deserto. Mas quando nós olhamos nessa situação aqui, o espinheiro ele queria ser o centro. E aqui nós vemos o seguinte, que o espinheiro ele queria brilhar por sua conta própria. Isso nos lembra o quê? Quando o espinheiro ele queria chamar a atenção para si, nos lembra de algo da qual nós aprendemos muito na videira, que é sobre justiça própria. Justiça própria é algo que nos afasta de Deus. Fazer as coisas querendo uma salvação através de mérito vai nos afastar de Deus. Então, o espinheiro, né, ele era aquilo que queria brilhar por conta própria, esquecendo do principal, dos dons que Deus colocou na mão de cada um. A figueira tinha dom? Qual que era o dom da figueira? Produzir uvas. A oliveira, qual que era o dom da oliveira? Produzir o óleo. Figueira, produzir figos. Então cada uma deles tinha o seu próprio dom. Será que você sabe qual é o seu dom? Mas eu quero te dizer que ainda que você não saiba, você tem um dom. E é através desse dom que Deus te deu, você vê que a oliveira ela não faz dois tipos de coisas. A oliveira ela só vai produzir o óleo. E o óleo da oliveira era para curar. O figo também era produzido pela figueira. Então cada um de nós vamos produzir aquilo que Deus colocou dentro de nós. Não tem como nós produzirmos outra coisa, a não ser que nós queremos ser como o espinheiro. O espinheiro, o que ele queria ser? Ele olhava para ele e falava, não tenho dom, mas eu quero ser o centro. Então vai ser do meu jeito. Então será que você já se sentiu assim, querendo brilhar por conta própria, esquecendo que os dons que Deus colocou nas suas mãos? Não esqueça o dom que Deus colocou na sua mão. Qual tem sido o dom que Deus colocou na sua mão? Qual tem sido algo que você olha para você mesmo e fala, isso se destaca em mim?
Eu posso ser uma pessoa comunicadora. Eu posso ser uma pessoa que faça uma comida. Eu posso ser uma pessoa sem timidez para falar. Ou eu posso ser tímido, mas eu tenho outras atribuições ou outras coisas que me favorecem, porque foi algo que você nasceu com ele. Eu acho interessante o Gael, o nosso netinho. Ninguém ensinou ele e ele é tão comunicativo, qualquer lugar que ele vai, ele conversa rapidinho. É um dom que ele tem. Ninguém ensinou ele sobre isso, é um dom que tem ele. Você vê ele sobe aqui, pega o violãozinho dele, quem lembra? Um tempo atrás ele subia aqui, estava tocando o violãozinho dele ali. É algo que tem nele, é algo da natureza dele. Então ele é como daquelas árvores. Ele é como daquelas árvores que falou: eu não vou fazer isso porque Deus já me deu um dom. Então vamos descobrir hoje o que significa ser um crente espinheiro e como Deus nos chama a usar os nossos talentos para servi-lo. Deus nos deu talento para servi-lo. Deus nos deu talento para servi-lo. A próxima festa da colheita vai ser tremenda, porque nós vamos descobrir hoje que Deus nos deu dons. E o dom, quando nós usamos o dom que Deus nos deu, as coisas acontecem, os frutos vêm. Então prepare seu coração para essa mensagem, que eu creio que essa mensagem nessa noite, ela pode mudar a sua vida. Essa mensagem nessa noite pode ser algo que vai romper na sua vida, porque você talvez nunca entendeu essa visão. Nunca entendeu para que eu fui chamado. Será que eu fui chamado para produzir espinho? Ou eu fui chamado para produzir um dom que Deus colocou na minha vida? Seja para cura, seja para alegria, ou seja para alimentação, para alimentar. Né? Então lá em Juízes capítulo 9, as árvores de Israel, elas procuraram um rei. A oliveira, a figueira e a videira recusaram o convite das árvores. Por quê? Porque elas já serviam a Deus com seus talentos. Se eu sei qual é o meu talento, eu vou recusar qualquer tipo de convite. Já pensou as árvores falando para a oliveira assim: oliveira, produz banana. Não tem como eu produzir banana, porque eu sou oliveira. Videira, produz aí cebola, produz maçã. Não tem como, porque eu sou videira. Então eu não vou atender esse chamado, porque eu já sei quem eu sou. Todos sabem quem você é em Cristo? Quem é que nós somos em Cristo? Perguntinha rápida. O que nós somos em Cristo? O que nós somos em Deus? Quando nós aceitamos a Senhor, nós passamos de criatura para filho. Aleluia. Então nós somos filhos de Deus. Você tem certeza que você é filho de Deus? Se você tem essa certeza, então você vai produzir alguma coisa, porque Deus tem colocado talentos ou talento na sua vida. Amém? Então Deus, Ele quer que você sirva Ele com o talento que Ele te deu. O espinheiro, ele era vazio, né? Ele não tinha nada o que oferecer, mas quando chegou o chamado para ele, o que ele fez? Ele aceitou o chamado. O problema é quando nós aceitamos o chamado sem ter nada para oferecer. O que é que eu posso oferecer? E eu não estou falando de estar aqui em cima, pregando, mas eu estou falando de pessoas que sabem da sua identidade. Sabe aquilo que ele é, aquilo que ela é, e deixa Deus usar essa pessoa. Porque, por exemplo, né, tem pessoa que é muito carismática, pessoa que conversa fácil. Tem pessoa que não é tão carismático, mas sabe, tem outros talentos, tem outros dons. E Deus quer te usar nessa área. Mas para isso você tem que saber quem você é e qual é o seu talento. O espinheiro, ele era vazio e ele aceitou o chamado. Se ele era vazio e ele aceitou o chamado das árvores, o que é que ele tinha para oferecer para as árvores? Nada. Não tinha nada para oferecer, a não ser que ele queria ser o quê? O centro das atenções, né? O que o espinheiro fez? Ele aceitou o chamado, ameaçando queimar tudo que não fosse obedecido, né? Está lá no versículo 15. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro o quê? Fogo que consuma os cedros do Líbano. Então, quem é espinheiro? Não tem nada a oferecer e aceita o chamado? Esse é o tipo de assunto da qual ele vai querer dar para as árvores. Que saia de mim então fogo para que queime tudo. Tem que ser do meu jeito ou vai ser queimado, não é isso? Então essa história da qual a gente está vendo, ela reflete
uma história da qual eu falei um pouquinho no começo. Gideão, ele tinha... Sabe quantos filhos Gideão tinha? 70 filhos. A Gideão, ele tinha 70 filhos e o nome dele ali não era Gideão, mas ele tinha um outro nome. A gente pode ver isso. Juízes capítulo 9, versículo 5. 9, versículo 5. Olha só. Então Gideão, ele tinha 70 filhos, e um dos filhos dele, chamado Abimeleque, um dos filhos de Gideão chamava Abimeleque. E esse Abimeleque, ele era o espinheiro. Os outros 69 filhos de Gideão, que ali está como Jerubbaal, era como se cada um fosse um tipo de árvore que sabia a sua identidade. Mas Abimeleque, movido por um sentimento de ser ruim mesmo, de ser espinheiro, o que ele faz? Ele reúne todos os filhos de Gideão, ou Jerubbaal, que está escrito aqui, mas é Gideão. Ele reúne todos em um local. O que ele faz? Ele mata todos. Olha só o texto. Foi à casa de seu pai, Gideão, ou Jerubbaal, né? Foi à casa de seu pai, a Ofra, pai de Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, os filhos de Gideão. 70 homens foram mortos sobre uma pedra. Porém, Jotão, aquele da qual a gente leu o texto, Jotão, ele se escapou porque ele ficou escondido. E Deus usou aquele que tinha ficado escondido para estar trazendo essa mensagem. Deus usou. Deus sempre tem um escape. Deus, ele sempre vai ter um escape para que a palavra dele continue. E aqui ele usou a vida de Jotão. Então essa história reflete algo profundo. Abimeleque, filho de Gideão, quis poder pela força. Eu vou ser o centro de tudo isso aqui, então eu vou fazer tudo movido na força. Vou matar todos os meus irmãos. Já parou para pensar? Era muito irmão, né? Já parou para pensar matando todos os homens, 70 homens? Porque ele queria ser, e a gente não está falando de alguém desconhecido. A gente está falando de alguém que conhecia o outro. Eram todos filhos do mesmo pai, e era um irmão que matava o outro. 70 morreram ali, só escapou um, porque aquele que escapou, ele se escondeu. Então é algo impressionante disso aqui, na qual a gente vê. Abimeleque, ele quis então o poder pela força, matando seus irmãos para ele poder reinar. Abimeleque, ele era como um espinheiro, sem fruto, apenas com ambição. Então o propósito de Abimeleque era somente a ambição. Um detalhe para a ambição: não é errado ter ambição. Eu quero aqui ter uma igreja grandiosa, eu quero arrumar essa igreja, eu quero que tenha mais igrejas. Isso é um tipo de ambição. Porém, a ambição, tipo essa ambição de chegar ao ponto de querer matar o outro para que eu seja o centro, é um tipo de ambição, a gente pode dizer ambição tóxica, né? Está em moda essa palavra, né? Podemos dizer então que é uma ambição tóxica, uma ambição ruim. Não é errado você ter ambição, é errado você querer ter uma vida melhor. É um tipo de ambição, mas não é errado. Agora, ter uma ambição ao ponto de querer matar o outro, e a gente vê isso referente a essa história de Abimeleque, que era movido por uma ambição ao ponto de matar o irmão. E a gente olhando para nós, será que a nossa ambição está chegando ao ponto de eu matar o meu irmão? Será que aquilo que tem me impulsionado tem matado pessoas, espiritualmente falando? Será que as minhas atitudes têm matado irmãos espirituais que já estão mortos, já por causa de atitudes minhas? Porque hoje eu estou descobrindo que eu sou um espinheiro, não sou uma árvore com que dá o seu fruto específico, mas eu sou um espinheiro que só sei fazer as coisas, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, vai sair fogo de mim e vai matar todo mundo. Então a ambição, é normal ter ambição, e lógico, nós temos que ter. Eu quero ter uma igreja grande, que possa ter um culto brasileiro, japonês, nós possamos comprar todo esse local. É um tipo de ambição, mas é uma ambição boa, é uma ambição da qual é algo que nós temos que ter também. Porém não é algo maligno, referente como Abimeleque tinha.
Amém? Deu para entender bem? Olha só, o crente espinheiro é quem não entende que Deus nos deu dons únicos, como a oliveira com seu azeite e a videira com seu vinho. Então, Abimeleque, ele não tinha o que os outros irmãos tinham. E movido por esse sentimento, o que ele faz? Ele mata 70 irmãos dele, porque ele olhava para os dons dos irmãos e falava, não pode, eu tenho que ser o primeiro. E ele mata todos. Interessante, né? Então, quando usamos esses talentos para servir, nós somos esse talento quando nós entendemos quem nós somos em Deus. Né? Aqui a gente só, no texto só está falando de 3 tipos de árvore, né? Mas vai que você é uma bananeira e não sabe, ou uma goiaba. Né? A goiaba produz o quê? Goiabeira que produz goiaba, que dá para fazer goiabada, olha aí, benção. Que dá para fazer, né, vários tipos de coisas. Que Deus, mas que você possa ter esse entendimento. Eu sou isso, então eu vou ser usado por Deus para que Deus possa me usar. Porque quando você tem esse entendimento, você não vai olhar para o seu irmão e vai querer matar. Por quê? Porque você já produz algo. O espinheiro não, o crente espinheiro, ele olha para o irmão produzindo, e em vez de ele olhar e falar, puxa, que bênção que é, ele vai lá e ele quer o quê? Matar o outro. Só que quando nós entendemos, né? Salmos capítulo número 1, versículo número 3. Cadê? Salmos 1, versículo número 3. Dá uma referência quando nós sabemos quem nós somos em Deus. Olha só, quando nós sabemos o que nós somos em Deus, o texto diz que a pessoa... Vamos colocar do 1, que é um texto muito bonito. Olha só, ele está falando de um homem que sabe quem ele é em Deus. Aqui a gente pode colocar o homem e a mulher, né? Bem-aventurado o homem que não anda na onde? No conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na onde? Nas rodas dos escarnecedores. São pessoas que zombam de Deus. Escarnecedores são pessoas que falam mal de Deus. Com quem você tem andado? Você tem andado com árvores que cada uma produz, ou você tem andado com espinheiros? Então antes, aí o versículo número 2, ele dá a descrição, você pode deixar no 2. Aí ele dá a descrição dessa árvore. Antes o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor, e na sua lei ela medita, de dia e de noite. Tem gosto pela leitura, lê a palavra de Deus, e aí ele, né? Ou ele lê de dia, ou ele lê de noite, ou ele lê nos 2 horários, mas é uma pessoa que gosta de ler. Aí o versículo número 3, ele compara esse tipo de pessoa, seja um homem ou uma mulher, como uma árvore. Olha só. Ele é como uma árvore plantada junto ao rio, corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Por quê? Porque essa pessoa sabe quem ela é em Deus. Essa pessoa sabe que ela foi chamada para produzir isso. Essa pessoa sabe que na nossa próxima festa de colheita será grandiosa, porque ela vai sair daqui hoje entendendo que ela é uma árvore frutífera, que dá o fruto no seu devido tempo, que não será uma árvore que vai olhar como um espinheiro que fala, tem que ser do meu jeito, senão vai sair fogo de mim e vai matar todo mundo. Não, hoje nós vamos entender, estamos entendendo aqui, que quando nós entendemos aquilo que nós somos em Deus, ela vai ser como uma árvore plantada junto a rios, que no seu devido tempo, não é nada adiantado e nada atrasado, no seu devido tempo, o que ela faz? Ela dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Aleluia. E quanto tudo que ele faz será bem sucedido, né? Então, quando nós confiamos na justiça, quando nós confiamos em Deus, vai acontecer isso aí sobre nós. Seremos esse tipo de árvore que iremos confiar em Deus e iremos também fazer coisas grandiosas também. O problema é quando nós deixamos de confiar em Deus e queremos confiar em nós mesmos. Espinheiro era isso. O espinheiro ele queria ganhar liderança matando seus irmãos, porque ele confiava no quê? Na força do seu braço.
E quando nós confiamos na força do nosso braço, nós estamos trazendo, presta bem atenção, nós estamos trazendo maldição para a nossa vida, quando confiamos na força do nosso braço. Olha só, quando confiamos na justiça própria ou na força do braço, nós nos afastamos de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10 diz assim: isso é quem confia na força do braço ou na sua justiça própria. Tem que ser do meu jeito. Todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, quando nós confiamos na força do nosso braço, nós estamos debaixo de maldição. Por quê? Porque ele crê que ele tem que ser as coisas do jeito dele. E as coisas que eram do jeito dele, na visão dele, eram as coisas que estavam relacionadas na lei antiga. E o espinheiro, ele só servia para apontar defeito. O espinheiro só serve para apontar o erro e apontar o defeito, porque a mentalidade ainda não mudou. Porque quando a mentalidade muda, ele olha para ele e fala: não, eu preciso ser uma árvore, não quero ser um espinheiro. Então, quando nós confiamos na justiça própria, nós nos afastamos de Deus. Aí a gente passa a ser uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que quer ser dona de si mesma. É meio controverso isso, né? Meio paradoxal falar isso aí. Mas a gente, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós já não somos nós donos de nós mesmos. Nós já temos um Senhor e temos que seguir a Ele. Amém? Seguir como servos e filhos. Amém? O espinheiro sem raiz em Deus só traz destruição. O crente espinheiro, na sua egocêntrico, autossuficiência, iria produzir morte e feridas, pois ele não está ligado a Deus, mas somente no seu egoísmo. O espinho, então, como eu falei, ele era ali um símbolo de maldição, né? Eu acabei não falando corretamente. Mas o espinheiro, ele tem um símbolo de maldição. A gente viu antes na justiça própria que a pessoa, ela quer fazer as coisas do jeito dela, e isso está voltado das coisas da antiga aliança. Mas também, o espinheiro também, ele é tipo de uma maldição. Porque lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 17, diz assim: e Adão disse, Gênesis 3, 17. Olha só como que o espinheiro é um símbolo de maldição. Adão aqui, ele tinha acabado de comer o fruto que não era para ser comido. Então Deus coloca emparedado ali, né? Deus coloca Adão, a mulher e a serpente. E ali ele vem e ele fala para a mulher, né? Dá o castigo para a mulher. Qual que era o castigo que Deus deu para a mulher? Quem lembra? A mulher, ela vai sentir o que quando ela for gerar os filhos? Dores. E é algo que dói, imagina. Então isso aí começou como mulheres conversam com Eva na hora que chegarem lá em cima. Vocês têm uma conversa com ela, tá bom? E ali foi a primeira coisa que falou com Adão, com Eva. Na hora que chega com Adão, olha só o que acontece pelo fato dele ter errado e comido o fruto que não era para ser comido. E a Adão, Deus disse para Adão: visto que atentasse a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse, o que aconteceu com a terra? Maldita, não é isso? Maldita é a terra pela tua causa, por tua causa. Em fadigas, em cansaço, obterás sustento dela durante os dias da tua vida. Próximo versículo, 18. Ela produzirá também cardos. Cardos é espinho. Ela produzirá também espinhos e abrolho, mato, capim, erva daninha. E tu comerás a erva do campo. Então o espinheiro é um símbolo de maldição. A terra é maldita pelo erro de Adão. Lembra que eles estavam pedindo um representante? Vem e reina sobre nós, as outras árvores. Vem, figueira, reina sobre nós. Não quis. Oliveira, reina sobre nós. Somente veio aceitar o convite o espinheiro. E o espinheiro é um símbolo de maldição. Então, nós temos que ter esse entendimento. Que quando nós entendemos que o espinheiro é um tipo de
de maldição, quando nós entendemos isso, nós temos que estar nos afastando de qualquer vestígio de sentimento dentro de nós, que leva a nos ter um comportamento de espinheiro. Qual que é o comportamento de um espinheiro? Querer ser o centro da atenção. Qual é o comportamento de um espinheiro? Pensar que ele pode resolver tudo sozinho. Querer matar o irmão, querer matar os irmãos, para que ele fosse o rei sobre todos. E tinha que ser tudo conforme ele. Ele falava, senão iria sair fogo dele para consumir todo mundo. Símbolos ou características, né? A gente pode dizer, de um espinheiro. Então não seja um espinheiro, amém? A gente só está falando do espinheiro aqui, é para a gente identificar o espinheiro para quê? Para que a gente não seja um espinheiro. Então não vamos ser espinheiros não, amém? Deus quer que você seja produtivo com aquilo que Ele te deu. O que é que você... Aí a gente faz uma... Que tipo de árvore você acha que é? Você é uma videira? A videira ela produz uva, e o da uva ele era a matéria-prima para produzir vinho. E o vinho na Bíblia é uma referência de alegria. Você é uma pessoa que produz alegria? Tem também a oliveira. A oliveira, quando ela era esmagada, ela produzia um óleo. E aquele óleo da oliveira era usado para quê? Para cura. Era usado como um ingrediente para ser colocado em um aroma, para ser usado em um perfume. Então, qual tipo de árvore você é? Deus quer te usar naquilo que Ele deu para você. Ezequiel 47:12. Aleluia. Ezequiel 47:12, ele vai dar uma referência também sobre a pessoa quando ela descobre que ela não é um espinheiro. Quando eu descubro que eu não sou um espinheiro, acontece isso aqui. Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Esse é um dos textos mais lindos que tem no Antigo Testamento, capítulo 47 de Ezequiel. Eu vou tentar não aprofundar nele, mas ele é muito interessante, porque Ezequiel ele tem uma visão de um rio que sai de Jerusalém. Ele é uma visão de um rio que sai de Jerusalém e tem um anjo no meio do rio chamando ele para entrar no rio. Quem lembra desse texto? Ele entra no rio e eram águas que davam no calcanhar aqui. Aí o anjo falou aqui para ele: vem mais profundo, que você vai ser água que vai dar no joelho, vem mais profundo. Ele vai fazendo, vai chegar ao ponto de que você não vai mais conseguir nadar, e você vai ser levado pelas águas. Aleluia. Aleluia. Aí, mais para frente, nessa visão, ele fala que essa pessoa, quando chegar ao ponto que ela se jogou totalmente nesse rio, aí ela fala sobre isso. Volta lá, Andrés. Olha só, junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, então, nascerá toda sorte de quê? De árvores. Nascerá toda sorte de árvores. Árvores o quê? Que dão, aleluia, que dão fruto para se comer. Não perecerá, não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem da onde? Aleluia. Porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia. Quando eu identifico que eu não sou um espinheiro, é isso que Deus tem para nós. Porque a água vai vir do santuário de Deus. E quando eu sou alimentado pela água que sai do santuário de Deus, vai ser fruto. Vai ser uma árvore frutífera. Você vai ser uma árvore frutífera que vai produzir alegria, que vai produzir cura, que vai produzir prosperidade. Você vai ser uma árvore que vai produzir muita coisa, que quando nós tivermos a nossa próxima festa de colheita, muitos frutos estarão aqui, muitas vidas estarão aqui, porque você está descobrindo hoje que você não é espinheiro, mas é uma árvore que vai produzir frutos, e seus frutos, ou a sua folha também pode produzir remédio. Que coisa grandiosa você ser usado por Deus para estar levando remédio para alguém que está enfermo. Mas para isso acontecer, eu tenho que saber que eu sou uma árvore. Que tipo de árvore é você?
Não seja crente espinheiro. Seja uma árvore, seja alguém que produz algo que Deus te deu. A alegria que Deus te deu, deixa Deus te usar. Espontaneidade que Deus te deu, deixa Deus te usar. Facilidade em aprender, deixa Deus te usar. Aonde Deus te colocou, eu sou na universidade, deixa Deus te usar lá. Eu tenho um trabalho, eu estou 30 anos nesse trabalho, deixa Deus te usar lá. Porém, seja árvore nesse lugar, não seja espinheiro. Não seja um espinheiro. Amém? Olha só, Marcos, capítulo número 8, eu gosto desse livro. Marcos, capítulo número 8, versículo 24. Marcos 8, 24. Jesus, ele orou um dia por uma pessoa que tinha problema de visão. Jesus, ele orou por essa pessoa. Olha só o que essa pessoa viu. Jesus, quando acaba de orar por ele, né? E esse, recobrando a visão, respondeu: vejo os homens porque vejo como árvores. Árvores andando. Então, olha só que interessante. Jesus, ele ora para uma pessoa que ela não tinha visão. Mas quando essa pessoa é recobrada a visão, quando essa pessoa olha para os outros seres humanos, o que ele vê? Ele vê árvores. O que isso está falando? De uma restauração de visão. Deus, ele quer restaurar a nossa visão. Deus, ele quer restaurar a minha visão, a sua visão, para que todos nós possamos ter esse entendimento, que Deus nos chamou para sermos como árvores frutíferas. Sem os olhos de Deus, vemos mal e agimos como espinheiros. Sem a visão restaurada, nós vamos agir movido pelo espinheiro. O que o espinheiro queria fazer? Matar 70 irmãos dele. Mas se eu tenho a visão de Deus, eu vou olhar o meu próximo como se eu sou a árvore. Eu vou olhar para o outro irmão meu também como uma árvore também. Só que a árvore é diferente. Eu sou goiaba, ou sou uma bananeira, ou sou uma ameixa, ou sei lá, uma manga. Manga é mais, né? Eu sou uma mangueira. Então não vou matar meu irmão que é uma goiaba. É diferente de mim, é. Não vou matar meu irmão que é uma figueira. Não vou matar meu irmão que é uma videira. O que nós vamos fazer? Junto nós vamos produzir. Porque na próxima festa de colheita, Deus vai estar alegre com aquilo que nós produzimos através de nosso dom que Ele mesmo nos deu. Já pensou se todos nós aqui fôssemos espinheiro? O que é que iria acontecer na próxima festa da colheita? Nada. Ou saldo negativo. Por quê? Porque nós não tivemos essa revelação antes. Mas como nós estamos tendo essa revelação hoje, na próxima festa de colheita, quem é goiaba, dá fruto. Quem é banana, dá fruto. Quem é manga, dá fruto. Quem é videira, produz a uva. Cada um produz aquilo que Deus te deu para produzir. Amém? Olha só. Quando nós paramos e começamos a produzir coisas ruins na nossa vida, Hebreus capítulo número 6, versículo 8, Hebreus 6, 8, ele diz algo interessante. Hebreus 6, versículo 8. Então, se eu produzo fruto porque eu sei quem eu sou em Deus, glória a Deus por isso, amém? Mas se você é um espinheiro, olha que Hebreus 8, 6, 8 diz: Mas, se produz espinhos, abrolho é mato, capim, erva daninha. Mas se produz espinhos e abrolhos, o que é? É rejeitado e está perto de quê? Da maldição. E o seu fim, o que é o fim daquele que só produz espinho? Não é palavra do pastor, mas está na Hebreus capítulo 6, versículo número 8. Nós não somos espinheiros, amém? Aleluia. Nós somos árvores plantadas juntos ao rio. Somos árvores que cada um produz o seu fruto no seu devido tempo. Esse versículo então é somente um alerta para que a gente possa viver, não viver movido por nós mesmos, não viver movido pela justiça própria, mas que nós possamos ser movidos por aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Nós não seremos crentes espinheiros. Amém? Então, olha só, já estamos quase chegando no final. Aleluia. No tempo de Abimeleque,
a liderança muitas das vezes era conquistada na força, né? Na força, não por serviço. A cidade de Siquém valorizava o poder, mas Deus usou aquela história para ensinar que os seus dons, como o vinho, o azeite, né? Não são para dominar, mas são para abençoar. O que Deus te deu não é para dominar o outro. Não queira você ser uma mangueira querendo dominar todo tipo de árvore que tem por aí. Seja você, Deus quer te usar para você ser bênção na vida de outra pessoa. Deus quer te usar para que você possa ser bênção na vida de outra pessoa. Seus dons, como o azeite e o vinho, são para abençoar, não para dominar. O espinheiro, ele era comum nas terras áridas, né? Naquele tipo de terra do deserto. E aquilo simbolizava o quê? Uma falta de vida espiritual. O espinheiro simbolizava uma falta de vida espiritual. Assim como todo aquele que vive sem Deus é como um espinheiro no deserto, nesse deserto que é o mundo. Toda pessoa que você vê que não conhece Deus ou não ou tem rejeitado Deus, né, vamos dizer assim, é como se fosse um espinheiro plantado num deserto, nesse deserto que é o mundo da qual nós vivemos. Então Deus colocou talentos em você. Todos temos um talento. Todos temos um. É impossível você estar aqui e não ter um talento. É impossível. Alguma coisa você tem. Você ainda pode não ter descoberto, mas tem. Alguma coisa você tem certeza que se destaca em você. Então Deus colocou talentos em todos. Pode ser um sorriso. Olha só, o jeito que você sorri pode ser um talento. Ou a gargalhada, né? Tem irmãos e irmãs que dão umas gargalhadas, que é um talento que Deus deu. Eu não consigo, mas é um talento que a pessoa deu. E através desse sorriso, vocês viram uma vez você viu uma experiência, entrou num trem lotado, eu não sei que país que foi, a pessoa começou a rir. Quem já viu esse vídeo? A pessoa começa a rir dentro do trem, um homem, ele começa a rir, ele vai dando umas gargalhadas, 5 minutos, acho que não dá 5 minutos depois, está todo o trem rindo. Por quê? Porque um decidiu ser aquele, usado naquilo que Deus deu para a vida dele. Está todo mundo rindo. Então, pode ser somente algo simples, uma palavra. Deus te deu uma palavra para você usar, levar essa palavra para alguém. Ou também pode ser uma habilidade. Você pode ter uma habilidade em tocar um instrumento, em digitar um texto, em, sei lá, fazer alguma coisa. Mas cada um de nós tem um talento que Deus nos deu. Então, use esses talentos para Ele, como as árvores do texto de Juízes 9, e confie que Ele que vai guiar os seus passos. Se você já descobriu o seu talento, você fazendo capuninha agora aí, você fala, não, isso aqui eu acho que foi Deus que me deu. Então, se você tem certeza que foi Deus que te deu, e glória a Deus, eu tenho certeza que foi Deus que te deu isso, confia nele. Confia nele e fala, Senhor, eu quero ser usado nisso aqui, eu sou bom para fazer bolo, eu sou bom para fazer crochê, sei lá, eu sou bom para visitar alguém, eu sou bom para conversar, eu sou bom para ouvir, eu sou bom para chorar junto, eu sou bom para fazer alguma coisa. Esse é um talento que Deus te deu. E o que você vai fazer? Confia nele. Porque quando você confia no Senhor, acontece que está lá em Provérbios 3, versículo 6. Provérbios 3, versículo 6 ao 8. Olha só, quando eu descubro o talento que eu tenho, então eu tenho que confiar em Deus. Quando eu confio em Deus, acontece isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Veredas é caminho também. Versículos, o próximo, 7. Não seja sábio, olha aí, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor, lembrando que esse temer não é de medo, de você ficar com medo, mas é referente à honra. Honra o Senhor, né? Teme o Senhor e aparta-te do mal. Versículo 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Se você descobriu o talento que Deus te deu, você está se identificando com uma árvore, deixa Deus te usar, confia nele que vai acontecer isso.
Reconhece-o em todos os teus caminhos e endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. E isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém, pessoal? Aleluia. Vamos colocar de pé? Cadê o Ministério Louvor? Cadê o Roberto? Foi difícil hoje entender isso aqui? Creio que não foi tão difícil assim, né? Aleluia. Já se identificou? Quem já se identificou de alguma maneira? Ó, eu gostei da cor já. Cor verde, cor linda. Verde de mangueira. Aleluia. Vocês já se identificou com o talento que Deus te deu? Confia nele. Confia nele e no mais ele nos dá. A gente vai estar tocando louvor, o Ministério Louvor vai estar preparando o louvor. Enquanto a gente medita nesse louvor, pensa nisso que foi falado hoje, né? Feche os olhos aí, você fecha os seus olhos e pergunta para Deus: que tipo de árvore eu sou? Senhor, quais são os meus talentos? Quais são os meus talentos? Ajude-me, Senhor, a usar esses talentos que eu tenho a Ti. Então, nesse momento, você pode até apagar a luz aí no fundo do mar. Nesse momento, enquanto a gente ouve esse louvor, pede para Deus: Senhor, qual é os meus talentos? Eu quero ser como uma figueira que cura. Eu quero ser como uma videira que tem alegria, mas não seja um espinheiro. Peça ao Senhor nesse momento, enquanto a gente tira um período para louvar a Deus agora. Amém?